Queridos amigos, boa noite a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos à Casa do Caminho Santana. A gente fica muito feliz, fica muito contente em revê-los nesse nosso encontro semanal. É muito bom vê-los. Aos nossos amigos internautas também, damos as boas-vindas. E como sempre a gente tem aqui os recadinhos da casa, que o nosso cronograma de palestras, ali na entrada tem um papelzinho com todos os horários, as datas, para os nossos amigos internautas. Existe o site com todos os dias e horários das nossas palestras. A gente quer ressaltar aqui que a casa tem algumas atividades muito importantes. Uma delas, sextas-feiras, às 19h30, um trabalho de apoio aos dependentes químicos. Então, para aqueles que têm um parente, um amigo, um conhecido que queira e necessite desse apoio, é só passar pelo nosso plantão e vir aqui às sextas-feiras, que um grupo estará aqui pronto para recepcioná-los e ajudar não só aqueles dependentes, mas também os seus familiares, os seus conhecidos que ficam envolvidos nesse drama tão triste. Nós estamos abrindo também as inscrições para o curso de Doutrina Espírita, o básico, primeiro ano, que às quartas-feiras, que vai se iniciar em dia 20 de fevereiro. Então, muitos aqui já conhecem, sabem muito bem a doutrina, mas para quem ainda não conheceu, quer conhecer, a doutrina é fantástica. Então, ela é não só religião, mas ela tem uma base também de filosofia e uma base científica. E esse estudo, junto com a parte religiosa, é fascinante. Não só os livros, mas a própria doutrina em si. Então, quem estiver interessado e se sentir imbuído por esse querer, é só passar pelo plantão e lá vai ter todas as informações maiores para começar esse curso. Realmente eu aconselho, pessoal, olha, quem aqui já estudou, muitos aqui estudaram muito tempo, né, sabe? A gente fala, estudar 3 anos, 5 anos, é muito tempo. Não é, quando a gente entra na doutrina, realmente é fascinante. A gente fica ligado nisso e vai cada vez mais se aprofundando. É muito bom. Sobre os trabalhos sociais da casa, quem quiser participar, vir conhecer, passa pelo plantão e se quiser ter essa experiência de trabalhar em obras de caridade, a casa atende atualmente 62 famílias, pretendemos chegar a 70 famílias este ano. São famílias carentes que necessitam da cesta básica e existe todo um trabalho de preparação, de distribuição, cadastramento. Para isso, nós necessitamos de voluntários. Também é só passar pelo plantão, se informar, para, se quiser, conhecer e ajudar. E também, todo sábado, às 18 horas, um grupo sai aqui do centro todo sábado e leva lanches, refrigerantes, chá para os necessitados na rua, ali na Cruzeiro do Sul, entre a estação Tietê e Carandiru. Quem também quiser participar, conhecer, é só vir. É uma experiência fascinante, né? A caridade, o amor que a gente doa um pouquinho, e, na verdade a gente não doa nada, o que a gente recebe. Quem vivenciar isso vai realmente sentir isso. A gente vai, mas a gente recebe muito mais do que doa, né? E eu queria lembrar até uma frase estava pensando agora, do Charlie Chaplin. Ele disse o seguinte, né, que a nossa vida é como se fosse uma peça de teatro, porém que não permite ensaios. Então, viva intensamente, chore, ria, dance, cante, mas nunca deixe de praticar o amor, nunca deixe de praticar o bem, antes que as cortinas se fechem e a sua peça termine sem nenhum aplauso. Uma coisa para se pensar.
Meus amigos, minhas amigas, nesse instante, então, vamos nos desligar um momento por todos os nossos problemas, por tudo aquilo que nos aflige. Este ambiente aqui já foi preparado com muito amor e carinho pelos nossos queridos amigos espirituais, que nos trazem a boa energia do nosso Pai, de Jesus. E quando aqui adentramos, colocamos pezinhos aqui dentro, já somos recebidos. Eles sabem aquilo que necessitamos, aquilo que merecemos, aquilo que, principalmente, aquilo que precisamos. Vamos relaxar, entrar em contato com esse ambiente gostoso, precioso que nos é preparado. Pensar naquilo que viemos buscar. E prepararmos para ouvir a palestra, para recebermos um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de ensinamento, que nos é dado neste momento com uma maravilhosa oportunidade. E assim, vamos receber aqui a nossa querida Leda, que vai falar sobre um tema indulgência permanente, do livro Viver e Amar, do Divaldo Franco, da Joana de Ângeles. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, queridos companheiros, de doutrina espírita. Toda vez que a gente fala do Evangelho de Jesus, é uma bênção. É uma bênção falar, uma bênção ouvir, porque nesses momentos, vibrações do alto caem sobre nós, nos harmonizando, nos dando essa sustentação espiritual de que nós tanto necessitamos e sempre chegamos a uma casa espírita em busca. E o tema vem bem a calhar da noite, Indulgência permanente. Joana de Ângeles. Joana é uma poeta espiritual, espírito, E ela foi uma das mulheres que acompanhou Jesus até os seus últimos momentos. Sofreu muito, chorou muito por ele quando ela viu o seu mestre na cruz. E ela, então, vivenciou, e ela teve a oportunidade de experienciar o amor de Jesus convivendo a seu lado. Imagine o magnetismo, a luz de Jesus está a seu lado, Então ela nos coloca esse texto. E como o Evangelho todo, ele nos é dado baseado no amor, e nós sabemos que o amor, ele não é, como nós dizemos aqui entre nós, platônico. O amor do Evangelho de Jesus não é platônico, é o amor-ação. É aquele amor que eu coloco no meu dia a dia, aonde quer que eu esteja, chamado caridade. Então essa indulgência, ela vem ser o seguinte, essa caridade que o Evangelho nos diz. Lá no Livro dos Espíritos, uma das questões é a seguinte, como que é considerado o significado de caridade tal qual Jesus ensinou? Então a resposta que os Espíritos deram, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que diz que é caridade. Então a indulgência que a Joana traz no texto da noite, ela está aqui, nesse contexto da caridade. Benevolência, sermos bons, ele já faz parte do nosso progresso. Nós somos humanos. Temos que ser bons, temos que ter um trato social um com os outros. Isso, claro, nós estamos dizendo da média dos homens, Então a bondade, ela faz parte do nosso crescimento espiritual. E, portanto, ela é considerada como caridade, e sinônimo de caridade, amor. A bondade, o trato com aqueles que participam conosco da vida, desse grande teatro, que é a vida. São partícipes, atores juntos conosco. Indulgência, os Espíritos falam, para as imperfeições alheias. E aí que a Joana fala dessa indulgência permanente. Não é uma indulgência sazonal. Ora eu sou indulgente, ora não. Depende do tempo. Quando chega dezembro, perto do Natal, nós nos sensibilizamos, então, aí é uma indulgência sazonal.
porque eu lembro do nascimento de Jesus, porque a época está propícia. Mas depois o Natal passa. Aí começa o ano. Depois vem começo de aulas e por aí vai. Páscoa, Quaresma. Então, é uma indulgência permanente que ela fala. E o perdão das ofensas. Então, a doutrina espírita vai mostrar que, para ser indulgente, eu tenho que ter essa capacidade de perdoar. E tudo isso se resume no quê? No amor. Agora, o perdão é fácil? Não, não é fácil. Tanto é, nós estamos aqui, tanto ele não é fácil que nós todos estamos aqui. Para aprender uma série de coisas, de desafios da vida, inclusive o perdão. Nós pensamos, mas, poxa vida, eu não consigo esquecer. É muito difícil. Realmente, perdoar não significa esquecer. Nesse sentido que Joana traz no texto, né? O perdão não é esquecimento, porque o esquecimento, ele faz parte da memória. E eu não posso apagar da minha memória alguma coisa que me aconteceu. Quantas vezes nós não apagamos nem numa próxima encarnação? Coisas que vivenciamos em encarnações passadas, muitas estão presentes agora. Por quê? Porque não houve aquele esquecimento pela bondade de Deus, mas existe nesses arquivos da nossa alma esses fatos vivenciados no passado. Então, o esquecimento não é perdão, ele faz parte da nossa memória. Então, a reencarnação, quando nós recebemos esse esquecimento do passado, olha o perdão de Deus para nós. A maior indulgência que o Pai tem conosco são as novas vidas, as novas oportunidades que nós temos. Como assim? Nós olhamos para o nosso corpo. Como estamos agora nessa encarnação? Nós, muitas vezes, não estamos felizes. Achamos sempre alguma coisa, um cisquinho aqui, um ali, eu gostaria de melhorar, não ter esse problema aqui ou acolá, enfim. Mas é exatamente o instrumento de que nós necessitamos para o nosso progresso. E lá no planejamento espiritual, nós participamos juntos e solicitamos alguns limites. Para quê? Para que nós não incidíssemos no erro. Então o Pai, junto com os ministros, foram indulgentes conosco. Então a reencarnação é a maior prova da bondade e de que a gente não pode, é errado dizer que Deus perdoa. Porque perdoa quem tem alguma mágoa. Para eu perdoar, eu preciso me ofender. Então Deus não se ofende. Ele nos dá oportunidade. Então essa nova oportunidade que é a reencarnação. Então eu falo, bom, mas se eu for indulgente, quer dizer, tudo pode passar? Será que é isso que a doutrina fala? Ser indulgente? Deixar passar tudo em branco? Não. Se não é esquecimento o perdão, também não é ser conivente. Eu também não aceito determinadas atitudes e posturas de pessoas. Isso não quer dizer que eu vou aceitar. Mas essa não aceitação não quer dizer que eu bata de frente com a pessoa. Porque muitas vezes, esses espíritos que estão ao nosso lado numa encarnação, estão justamente para que nós possamos ser seus professores, auxiliares. Então, se eu for bater de frente, eu vou afastar, ao invés de cativar. Diz o ditado que é com mel que se caça a mosca, né? Então não é a conivência, é a compreensão. Então compreender não é ser conivente. E também não é bater de frente. Então, como tudo na vida, existe aquele equilíbrio, que cada um sabe o seu, tem a sua medida. Os fatos ocorridos, muitas vezes, eles passam. E passando o momento da vida, eles se tornam diferentes. Por exemplo, uma criança, quando pequena, quebra o vaso de uma mãe. O que acontece? A mãe fica muito brava. Esse vaso pode ter sido presente de alguém, ser uma peça de muita estima. E a mãe fica muito brava, fala um monte de impropério, bate na criança e fica com raiva da criança. Mas o tempo passa. E essa criança cresce. E no lugar daquele vaso já tem outro adorno na casa. Não ficou nem vazio, já tem outro adorno. E mais tarde, no futuro, quando os dois sentam para conversar, o filho adulto e a mãe, o que acontece? Muda o valor atribuído ao fato.
Então, aquele fato que foi grave num determinado momento da vida, ali adiante, com o amadurecimento, com o passar do tempo, ele mudou. Nada que o tempo não consiga refazer. E o tempo ele é um. Nosso tempo é um. E o tempo de Deus é outro. Às vezes nós somos apressados, queremos que tudo aconteça muito rápido. Mas nós, às vezes, necessitamos um pouco mais de tempo para que esse valor se diferencie. Então, que essas ações, essas atitudes, né, futuramente, passam a ter um valor diferenciado desse. Às vezes nós vamos dando desculpas para nós. Mas eu sou imperfeito mesmo, sou muito imperfeito para perdoar. Olha o reforço negativo. Eu sou imperfeito, essa vida eu não consigo perdoar o que ele me fez. Ou, num outro lado, alguém que diz, eu não preciso de perdão. Eu não preciso de perdão de ninguém, porque eu não fiz mal para ninguém. Eu não tenho inimigos, nunca fiz mal, então não magoou ninguém, eu não preciso de perdão. Olha a reencarnação. Aqui estamos. E outros, então, nem me fale de perdoar, que isso está absolutamente fora dos meus planos. Eu não esqueço, eu não perdoo jamais. E essa postura nós encontramos frequentemente na casa espírita quando atendemos exatamente os espíritos. Que os espíritos chegam cansados, às vezes, de perseguir. Nós falamos, às vezes, o obsessor. O obsessor é um nome pesado, né? Aquela coisa que a gente acha que é alguém cruel que veio cobrar, nem sempre. Muitas vezes, num atendimento fraterno, espiritual, a gente vê que aquele espírito ruim, que está me perseguindo, que está me fazendo mal nessa vida, ele foi vítima minha no passado e não conseguiu esquecer. Então sofre os dois. Sofre aquele que já está encarnado com uma nova roupagem física e sofre o espírito, porque ele fica parado no tempo, naquela mágoa, naquela amargura, naquela vontade de vingança e não sai do lugar. Então isso é a falta de perdão. Por isso que no Evangelho a gente às vezes se escandaliza. Fala, quando Pedro vai perguntar para Jesus, que ele diz, mestre, mas se um irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Será que 7 vezes? Jesus disse, eu não diria 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, o perdão sempre. Então aquela irmãzinha, muito simples, né? Chegou lá para o Chico e falou, Chico, agora acabou meu sofrimento. Ele, como assim, minha irmã? Eu vou largar meu marido. Mas por que, minha irmã? Não, porque eu li o Evangelho que o senhor falou, e lá no Evangelho Jesus recomenda perdoar 70 vezes 7. Eu já fiz as contas. Então são 490 vezes. Agora, o meu marido chega embriagado, ele me bate e toda vez eu perdoo. Então já fiz minha parte. Foram 490 vezes. Aí o Chico fala, não, minha irmã, é 490 vezes cada vez que ele chega bêbado. Então é a tolerância, é o entendimento, é a compreensão, é saber que aquele irmão que está no nosso lado, por permissão divina, é a necessidade, é que nós temos algo para oferecer para ele. Então somos aquele apoio. E esse apoio, às vezes, falha também. Então nós temos, como apoio de outros irmãos que temos ao nosso lado, está sempre buscando essa força que nos sustenta. Não nos alimentamos todo dia? Experimenta passar alguns dias sem o alimento. Nosso corpo perece. E ele não é eterno. É um corpo que vai ser destruído. Imagine o espírito, a necessidade de alimento da alma que nós temos. Então, esse alimento que a gente busca, através dos bons fluidos, esse alimento espiritual, que faz parte dessa nossa jornada que não vai terminar, essa nossa jornada eterna. Então, esse exercício é o seguinte, para entendermos essa indulgência que nós temos que ter, traduzindo o que pode ser o perdão também. O que eu faço para perdoar? Esquecer eu não esqueço. Não é para esquecer.
como nós falamos, os fatos, passado o tempo, ele não vai mais ter sentido da gente ter o mesmo peso que teve no passado. Para começar um exercício, porque tudo nós treinamos na vida, não é? Nós treinamos, tudo tem que ser conseguido e conquistado. Então, para conquistar essa indulgência e o perdão, então eu tenho primeiro que me colocar no lugar do outro. Imaginar, fazer uma leitura do outro, vendo aquele outro irmão. Em que estágio de evolução que ele se encontra? Será que ele tem, ou ele teve no passado, as mesmas condições espirituais que eu estou tendo? Por que será que ele está do meu lado? Então, essa reflexão, me colocar no lugar do outro, eu vou passando a tolerar e a suportar. Então, é através dessa compreensão. Porque muitas vezes somos espíritos antagônicos e sentimos até o padrão vibratório. É muito diferente você chegar perto de um amigo, de uma pessoa querida, nós aqui na Casa Espírita, né, que somos já de uma família espiritual que volta para um trabalho, nos abraçarmos, sermos recebidos com esse sorriso, com esse carinho. Agora, alguém que pensa diferente de nós, que tenha ideias antagônicas, né? Diz que o adversário, o adverso, é que pensa diferente de nós. Nós sentimos o padrão vibratório quando nós nos aproximamos. É diferente de um amigo. Então, aí esse exercício de colocar no lugar e de não, para chegar a amar, talvez demore alguns séculos, outros casos milênios, né? Mas vai chegar. Nós começamos a entender e suportar. Então, esse é o exercício. Porque a psicologia, ela chama de espelho. Então, ela diz que quando nós olhamos no outro, nós nos espelhamos. Então, tudo aquilo que me incomoda, que eu não gosto em mim, eu vejo muito claro no outro. Aquilo sobressai aos meus olhos, porque não está resolvido em mim ainda. Então, essa teoria, esse exercício de você olhar para o outro com olhos diferenciados, de percebendo o estágio evolutivo dele, já faz parte desse processo, que ele vai num crescente. Nós vamos nos modificando interiormente. Sabe o tempo, aquele fato que lá atrás me incomodava, ele passa a deixar de me incomodar. Jesus dá muitos exemplos no seu evangelho de tolerância. Quando ele chega, é trazida a mulher adúltera para ele. Ele mostra a sua indulgência com ela. Jesus sabia, né? Sabia o que ela tinha feito, mas o que ele diz? Aquele que não tiver pecado, como nós, é o espelho. Então nós queremos apedrejar porque porque me incomoda, porque é com aquilo que eu não resolvi. Então, ele dá esses exemplos. E nós pensamos, poxa, mas o outro fez. Nós temos sempre que lembrar, é meio esdrúxulo dizer isso, mas que na mesma casca de banana que alguém escorrega, e que às vezes é motivo de chacota, se eu passar por lá, se eu estivesse passando no lugar dele, talvez quem estivesse no chão fosse eu. Então, todos escorregam, né? Então, não podemos julgar. Temos que ter essa indulgência que Joana de Ângeles fala. Ela diz que nós encarnados, nós somos verdadeiros soldados em batalha. Soldados de Deus. A batalha, soldados que somos na nossa encarnação nova, somos soldados. É a batalha da encarnação para vencermos as nossas dificuldades. Vencermos aquilo que não conseguimos no passado. E um soldado vai para a luta. Há combates que ele ganha e outros que ele perde. Não é sempre que se ganha, mesmo nessa luta de ajudar e de aceitar o outro. Então nós temos que fazer uma análise, uma autoanálise, e nos perdoar dessas batalhas que nós não conseguimos vencer. Também tem isso. A indulgência que nós estamos falando para os outros, ela tem que começar conosco. Temos que ser indulgentes conosco mesmo, saber dos nossos limites, até onde conseguimos chegar na nossa caminhada, porque esse processo
de indulgência, ele tem dois lados. Porque se alguém tem uma mágoa, tem alguma coisa a perdoar, existe uma outra pessoa do outro lado, que está receptiva ou não. Então, se ela está receptiva, beleza, maravilha. É um progresso espiritual, se secciona aqueles laços de ódio, de mágoa que existe. Mas e se ela não aceita? Eu estou disposta a ser indulgente, a perdoar, e ela não aceita. Faça a sua parte. Então, cada um fazendo a sua parte. Então, essa é uma batalha que o soldado não venceu, ele perdeu. Então, ele faz essa análise. Será que ele lutou? Se ele lutou e não venceu, não é o momento. Então, um momento chegará. Esse momento chegará. Diz que tarda, mas não falha, né? É o momento certo de vencer todas as batalhas. Então, a indulgência proposta não é acomodação, aceitação de tudo. É nos libertarmos desse fardo pesado. Porque quando nós tornamos a vida mais leve, porque as nossas mágoas, elas estão na nossa consciência. Ninguém está apontando o dedo. Na nossa consciência. Quando nós vamos nos libertando, Jesus era um pedagogo, ele é chamado de mestre. Então ele sabia o mal que nos fazia. Então quando temos essa mágoa, a mágoa já vem de má água, é uma água ruim. Se o nosso organismo é feito a maioria de água, imagina o mal que nos faz a mágoa. Então ele fala para nos libertarmos. Ele fala, cada um se libertando, pensando se o outro não aceita, manda vibração de amor, se livra a sua consciência, deixa a sua vida, a sua encarnação mais leve. Tira essa culpa de que não conseguiu, não precisa. Porque a culpa, ela é uma tomada, pronta para receber o receptor. Aquela tomada que está ali recebendo, dessa tomada que se pluga com os espíritos. Então, que espírito que se pluga numa tomada de culpa, que eu tenho culpa, são aqueles espíritos que são vingativos também, que querem se vingar, que não perdoaram, que estão aí, que nós sabemos que para cada encarnado, 4 desencarnados, estão aí à solta, buscando vingança. Então se chegam a nós e nos insuflam. E vem esses pensamentos. Joana de Ângeles, autora do texto, ela diz, vigia a nascente dos seus pensamentos. Aqueles pensamentos repetitivos que nós temos, mas fulano. Então, qual que é o exercício que eu posso fazer também? Substituir esse pensamento. Em vez de ficar pensando com mágoa, com rancor, façamos projetos para o futuro. Pensa em coisa boa, um curso que eu quero fazer, alguma coisa que alimente a minha encarnação, que me progrida, que eu possa caminhar para frente. Porque enquanto eu estou patinando na mágoa, eu não sou indulgente, eu não saio do caminho. Além de abrir brechas para esses espíritos que me acompanham, e às vezes acompanham até o final de uma encarnação. A gente vê casos bárbaros acontecendo na sociedade. Casos, muitas vezes, de crimes, hediondos, e que quando é entrevistado ou perguntado pelas autoridades, aquele assassino, ele diz, eu não lembro do que eu fiz. Eu não me lembro do que eu fiz. Então, quando a gente... Isso, claro, potencializando, falando de uma forma assim, já extrapolando. Mas quando nós não vigiamos, nós deixamos a nossa mente aberta, não diz que a mente vazia é oficina do diabo, né? O diabo, entre parênteses, os espíritos aí que ainda não alcançaram esse grau evolutivo. Então é muito importante. Por isso que Jesus diz da outra face. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Todo mundo se escandalizou. Como assim oferecer a outra? Era a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Como oferecer a outra face? Porque se alguém te bateu, você virou, ele veio com as trevas. Ele mostrou todo o rancor, todo o ressentimento que ele tem. Quando Jesus diz mostra a outra, mostra a luz, encaminha. Isso é encarnação nossa. Nós temos que dar a outra face para aqueles que estão conosco. Mostrar a luz. Quando eles permitirem receber. Se não permite fisicamente, com palavras,
as nossas preces, as nossas orações, os passes à distância, mas sempre fazendo esse trabalho de indulgência, de amor, que é tão necessário para o crescimento e para o estabelecimento de laços sadios, de laços que não sejam aquelas coisas perniciosas, que provoquem desdobramentos futuros. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos estar exatamente como nós estamos, com as mesmas companhias espirituais, com os mesmos amores, com os mesmos desamores. Então é importante trabalhar isso enquanto estamos em cena, né? Enquanto estamos em cena nesse teatro da vida. Não existe lógica para fechar a cortina desse teatro. Não existe. Não tem tempo. Não é você tanto... Não. Ele pode ser prorrogado ou pode ser antecipado. Se um artista passar mal, fecha a cortina imediatamente. Então é importante aproveitar esses momentos, esse cultivo interior do nosso eu, para que a gente possa ser, não como Jesus chamou os fariseus, aqueles túmulos caiados por fora e podres por dentro, mas que a gente possa ter a bondade no coração, olhar o outro com amor, com indulgência, como Jesus nos fala. Ele diz assim, não adianta sacrifício mais agradável a Deus, não é oferta, não é a gente falar, reza, vai no centro receber passe, faz trabalho social, tudo isso é importante. Mas se você tem alguma diferença, alguma mágoa com o teu irmão, reconcilia-te com ele primeiro. Por quê? Porque eu tenho que estar com o coração aliviado, o coração puro. Para quê? Para que Deus possa entrar no meu coração, né? E até como Jesus, como mestre e como terapeuta, né? Que ele fala da indulgência, do perdão, porque a mágoa, hoje, a medicina, ela diz e prova que a mágoa traz doença. Você, quando curte uma mágoa, você adoece. Nós já sabemos que somatizamos, né? Quando estamos com raiva, dói o estômago, dá taquicardia, enfim, nós somatizamos. Mas ela provoca, às vezes, doenças muito mais graves, muito mais difíceis de se tratar. Quando Jesus nos ensina, ele ensina na oração dominical, o pão nosso, o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas dívidas. Ele não parou aí. Ele não pede para o Pai perdoar, ele continua. Assim como perdoamos nossos devedores. Então é uma condição de perdoar para ser perdoado. Jesus ensina isso muito bem. Agora, todo mundo já ouviu falar de Shakespeare, né? Ele diz o seguinte, olha que interessante, nem é da doutrina, ele diz assim, que você guardar ressentimento é a mesma coisa que você tomar veneno esperando que o outro morra. Shakespeare, hein? Não é espiritismo, é Shakespeare. Então, esperando que o outro morra, essa é a mágoa. A gente está magoado, está fazendo mal para nós. Às vezes o outro está numa outra, não está nem aí. E nós estamos sofrendo, nós estamos adoecendo, nós estamos atravancando a nossa caminhada, a nossa jornada, e não acontece nada. E às vezes nós tentamos burlar a lei de Deus, né? A gente fala, mas eu perdoei. Aquele perdão, aquela indulgência de boca, porque tem a de boca e a de coração. Será que Deus não percebe quando nós falamos de boca? A nossa consciência nos acusa. Nós sabemos quando é de boca. Que nem aquele jovem, que ele falou, uma hora eu tenho que pegar esse meu mestre. Não é possível. Ele sabe tudo, ele tem resposta para tudo, ele fala tudo, mas uma hora eu vou pegar. Pegou um pássaro na mão e fechou a mão. E vira para o mestre e diz assim, eu quero que o senhor diga se esse pássaro está vivo ou está morto. Aí o mestre olha bem para ele, pensa um pouco e fala assim, ele está como você quer que ele esteja. Por quê? Porque se ele falasse que está vivo, ele ia apertar a mão e matar o passarinho. E se ele dissesse que está morto, ele ia abrir a mão e soltar. Então nós não podemos fazer isso com Deus. Ele está além dos nossos pensamentos. Ele conhece as fibras mais íntimas do nosso ser. Então não precisa perguntar para Deus se o pássaro está vivo ou está morto. Ele sabe. Sabe das nossas intenções. Da transparência dos nossos sentimentos.
Então, a atitude diante da vida é a atitude positiva que a doutrina espírita nos fala. Atitude positiva diante da vida, do caminhar para frente, do melhorar, de ter essa visão aberta, esse caminho que continua. Tem esse quadro maravilhoso aqui na Casa do Caminho, né? Fala do caminho. A gente olha esse caminho, essa jornada, ela pode ter flores, em alguns momentos pedra. Eu não posso, a hora que eu vejo pedra, me deter. Porque nós temos momentos bons e momentos não tão bons. Então, mas a nossa caminhada vai dependendo de como nós fazemos, né? Precisamos nos fortalecer naqueles momentos bons, para quando chegar aqueles mais difíceis, termos força, né? O pão nosso de cada dia. Esse pão, não só do alimento físico, mas do alimento, estarmos alimentados espiritualmente para esses trechos mais difíceis da nossa caminhada. Então a gente diz que no nosso nível humano, né, muitas coisas é quase que impossível de perdoar, que é difícil, muito difícil de perdoar. Por exemplo, uma falta grave, alguém que matou um ente querido nosso. A gente não vai mandar uma vibração de amor para o assassino. É difícil esse perdão. É muito difícil. Quando nós passamos do humano para o espiritual, e nós vamos vendo que na lei de Deus, Jesus no seu evangelho dizia que não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do meu Pai que está no céu. E a árvore que Jesus se referia era a oliveira, que é toda cheia de folhinha pequenininha. Não caiu uma folha de uma oliveira se não fosse a vontade do Pai do céu. Não era bananeira, que é a folha grande que todo mundo enxerga, era oliveira. Então, na espiritualidade, nós sabemos que existe a energia. Às vezes nós nos estarrecemos socialmente com fatos graves que acontecem, mas nós sabemos que sempre está presente a lei divina e natural, que é a lei de causa e efeito. Muitos atos praticados no passado, eles têm o reflexo agora no presente. Então essa energia muitas vezes atrai o que nós achamos uma desgraça, um acontecimento terrível, atrai para nós justamente por essa abertura que ficou na nossa consciência e que muitas vezes nós pedimos no plano espiritual para nos ressarcirmos e nos libertarmos, que não basta somente o remorso, é o momento da reparação. Então Jesus, nesse evangelho de amor, nesse evangelho de luz, de otimismo, ele diz no seu Sermão do Monte, que também é uma poesia, ele nunca disse bem-aventurados que vencem. Ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles terão a misericórdia. Né? É o perdoai, para que nós... Perdoai, Pai, mas nós temos que perdoar antes. Né? Então, os misericordiosos, aqueles que têm indulgência para com os outros, receberão a indulgência da vida. Né? E a indulgência, como nós dissemos, não é só aceitar tudo. Muitas vezes, o dar é necessário. Outras vezes, um negar também é. A mesma coisa do falar. Ah, mas eu vou e falo e faço. Não, não é. Outras vezes, o calar é muito mais importante e terapêutico espiritualmente do que o falar. Então, nós temos que pensar muito bem, ponderar a situação. Sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio do Evangelho de Jesus. Encerrando com a Joana de Ângeles, né, ela fala que Jesus foi indulgente em todos os aspectos. Mas, em alguns momentos, ele não teve tolerância. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Ele não permitiu que eles se fixassem ali. Jesus falou com o espírito imundo, com a sua autoridade moral, que expulsou do garoto, do menino endemoniado. Né? Então, ele era indulgente nas situações que assim exigiam, em outras situações o mestre agia com firmeza. Assim nós, no nosso dia a dia, numa escala menor, claro, né? Ninguém chegou ainda na condição da esfera crística, mas agindo assim sempre com equilíbrio, sabendo o momento de falar, de calar, de dar, de negar, de sorrir, de chorar. Temos momentos diversos na vida, né?
E Joana encerra dizendo o seguinte: mede-se a conquista moral de um homem pelo grau de indulgência que possui em relação aos limites e erros alheios. Então, a nossa indulgência ela tem que ser com os limites dos outros e os erros. Quando pensam como nós, agem como nós não precisamos de ser indulgentes. Ninguém que jornadeie neste mundo sem errar e que, por sua vez, não necessite da indulgência daqueles a quem magoa. Quantas vezes, achando que estamos fazendo melhor, estamos magoando alguém? A gente diz, não, é impossível agradar todo mundo. Né? A gente ouve muito por aí, nem Jesus Cristo agradou a todos. Quem dirá nós? Né? Impossível. Então, às vezes, agradamos alguns e magoamos outros. Então, necessitamos sempre de indulgência. Sê, pois, tu também indulgente em relação a teu próximo. Quão necessitado te encontras da indulgência dos outros, assim como da vida. Né? Então, esse é o nosso texto da noite, a nossa lição, para nós refletirmos bastante e prosseguirmos nessa jornada belíssima que a doutrina nos mostra, nos coloca, né? Nesse, como diz o Aquil, esse teatro da vida, né? Sermos atores e partícipes, porque nós somos os atores da nossa vida. Que Jesus nos abençoe. E, pessoal, agora vamos participar um pouquinho. É um tema interessante, um tema difícil, principalmente na prática, né? Teoria é fácil, a gente ouvir, a ler do exposto muito bem, mas no dia a dia não é fácil. Então, quem tiver alguma dúvida, tanto da parte doutrinária ou nas experiências da sua vida, ou quiser fazer um comentário, por favor, não tenha vergonha, não tenha medo. Oi, Leda. Oi, querida. Deixa eu te perguntar. Você expôs muito bem, parabéns. Tua explicação assim foi ótima. Mas assim, uma dúvida assim, particular minha, né? Vamos supor assim, às vezes acontece casos assim de você ter uma amiga, um parente, alguma coisa assim, que você às vezes se chateia com aquela pessoa. Né, para aquela pessoa, vamos supor assim, na gíria, né? Pisa na bola, né? E aí às vezes você consegue perdoar a pessoa na hora, né? Fala assim, tudo bem, passou, você fica meio chateada, demora umas horinhas, você está falando de novo com a pessoa, né? Você nem percebe, você já está falando. Então, assim, tipo, às vezes é fácil, certos momentos, você passar por cima daquilo. Agora, quando é uma coisa, às vezes, mais séria, que mexe realmente com você, que é uma coisa que, aquilo foi uma coisa mais grave, vamos dizer assim, né? E você não consegue lidar com aquilo, né? E aí você não fala mais com a pessoa. Simplesmente passa muito tempo e você deixa passar muito tempo. E aí um belo de um dia, por acaso, ou você encontra com essa pessoa, ou essa pessoa te liga, sei lá, não importa de que lado venha, né? Mas assim, e aí você tenta começar tudo de novo, a falar de novo com essa pessoa, a começar tudo de novo, e passar por cima daquela situação que ficou lá para trás, como você disse, que não tem mais efeito. Né? E aí você vai começar tudo de novo. Mas aí, você acha que essa pessoa já modificou. E de repente passou, sei lá, 1, 2, 3 anos ou até mais, e essa pessoa não modificou. Porque quando você começa a conviver com ela de novo, você vai percebendo que vai vindo aqueles requisitos, né? Aquelas coisas de novo. Né? E aí, o que você faz? Você tem que aceitar essa pessoa do jeito que ela é, lidar com ela assim mesmo. E você sabe que, tipo, ela pode pisar na bola com você de novo. E às vezes até pisa de novo. E aí, como que você faz? Será que isso, você passar por cima algumas vezes e outras não, você está sabendo perdoar ou não? Bom, Jesus diz o seguinte, né? Cada um dá o que tem. A boca fala do que o coração está cheio, né? E na psicologia também, né? O Gaiarson, psicólogo, ele diz o seguinte, que às vezes a gente passa uma vida toda esperando que uma macieira dê pera, e ela nunca vai dar. Porque é a nossa expectativa, né?
É a nossa expectativa. Então é aquele fato mesmo de você compreender, né, o processo da pessoa, o processo espiritual até dessa pessoa. Entender. Agora, o amor passa pelo entendimento, pela compreensão. Não é aquele amor de espíritos afins. É amor de espíritos que não se atracam, que já vai deixando... Olha o caminho que nós já percorremos, da barbárie até agora. Né? Nós já estamos bem melhores e cada vez vamos ficar melhores. Né? Cada vez nos melhorando, dia a dia, um pouco mais. É difícil. Então, não depende da gente. O nosso comportamento é um, como eu disse, e da outra pessoa é outro. Às vezes é o soldado que perde a batalha. Por quê? Porque não está dependendo dele, está dependendo do outro. Então aí eu não posso fazer nada, eu não posso. Seria muito fácil se eu pudesse chacoalhar os outros e falar, você vai agir assim, você vai fazer isso conforme eu quero. Né? Ou estipular, ou colocar condições para você aceitar. Olha, só vou aceitar ou só vou desculpar se você mudar. Ela não vai mudar. É muito difícil. É difícil. Está aqui para isso. Está aqui para essa mudança. Mas é difícil. Então, o que a doutrina recomenda? É muita oração. É muita oração. Envolvendo, para tirar... A gente fala, nossa, Lida, mas você fala de oração como se fosse a solução. Experimenta. Experimenta. Olha, realmente é uma solução. Por quê? Porque as pessoas acalmam, se pacifica, se tranquiliza. Você envolvendo em amor é diferente de envolver em ódio. Ódio, mágoa. Ódio, quando a gente fala, é lá na ponta do sentimento, né? Mas mágoa, rancor, né? Inimizade, é uma coisa que isso imanta. Você fica, pode ver, você fica pensando naquilo, não consegue, e aí os amigos vêm, alimentam, né? Alimentam esse seu pensamento. Então é uma coisa negativa. Vou dar um exemplo bem chulo, é como se fosse uma gosma. É como se se ligasse com uma gosma, assim, uma coisa gosmenta, nojenta, com esses sentimentos negativos. Quando você, mesmo que a pessoa não modifique, esteja do mesmo jeito, e você envia a luz são gotículas, o amor, gotículas de luz. É diferente energia ou não é? Você está mandando essa energia. Então você está mandando uma energia de luz, de amor para a pessoa. Se ela está mandando essa baixa, não vai nem encontrar. Não vai te atingir, porque diferencia, você percebe? É outro padrão vibratório. Mas é isso que você tem que fazer. Oração, mandar amor, envolve. Experimenta fazer isso. Cada um de nós que está aqui presente. Envolve essa pessoa difícil. Não sei se só eu que tenho. Mas eu faço isso e dá certo. Envolve em amor, em vibração amorosa. Pensa, poxa, eu não sei lá atrás o que eu fiz, se eu fui pior. Graças a Deus que eu estou assim hoje, que eu estou bem, porque eu tive tanta ajuda, porque eu tenho amigos na espiritualidade que estão me amparando, que estão me assistindo, né? Então eu posso estar nessa condição de buscando esse alimento espiritual. Quantos que não chegaram aqui ainda? Então é muita vibração de amor. Às vezes, até se há um familiar mais próximo, a gente recebe um passe por ele, né? Por esse familiar, por essa pessoa, recebe um passe à distância. No Evangelho, lembra na hora das vibrações. Isso funciona, eu garanto. O importante é fazer a nossa parte. Exatamente, né? O que e aí é que entra o nosso livre-arbítrio, né? Fazer, né? Uhum. Mais alguma pergunta? É uma dúvida. Isso aconteceu há alguns anos atrás. A gente vibra, né, para presidiário. Eu sempre vibrei para presidiário, graças a Deus não tendo ninguém que faz parte da minha família, de amigos lá, mas nas minhas vibrações eu sempre vibro. Há muito tempo atrás, a minha memória agora deu uma falhada, não me lembro o nome, um palestrante de nome assim bastante conhecido, eu estava ouvindo a rádio Boa Nova, e ele numa palestra lá no programa da Boa Nova, ele falou, vibrar para presidiário para quê? Eles fizeram por merecer, está lá, tem que fazer por merecer sair de lá. Então ficou uma interrogação. Eu não sei se é ponto de vista dele, né? Se você puder falar alguma coisa. Bom,
Doutor. Bom, para começar, são os mais necessitados, né? A gente estava até falando a indulgência, tinha até colocado, não deu nem tempo de colocar essa parte que eu coloquei, das leis de Deus, né? Que a indulgência de Deus é a nossa reencarnação. É prova de que Ele está nos dando uma oportunidade. A lei dos homens, o indulto dos homens, justamente na prisão. Esse indulto de Natal, esse indulto sazonal, Dia das Mães, que eles deixam alguns que têm bom comportamento sair. Como que eles se comportam na sociedade? Uns fogem, não voltam, outros reincidem no erro, no crime. Então, dentro de uma penitenciária, pessoas que querem se melhorar e que se beneficiam com essas vibrações. E tem outros tantos que estão lá premeditando, maquinando o que fazer quando sair. Como tem fora da sociedade, em todo lugar. Então há necessidade, sim, de vibração. Muita necessidade, muito amor. Agora, o que a gente sempre recomenda, por exemplo, nós que já fazemos o evangelho no lar, essas vibrações um pouco mais pesadas, para os presidiários, para suicidas, a gente recomenda que se faça dentro de uma casa espírita, porque a casa espírita é um pronto-socorro espiritual. Aqui é 24 horas. Então, na minha casa, o que eu vou vibrar no meu evangelho do lar? Não é para sustentar meu lar, a minha família? Então, eu vou vibrar para o meu lar, para a minha família. Sabe? Se tem algum doente na minha família, sim. Na minha família, o evangelho no lar é a sustentação do lar. O centro espírita está sustentado pelos mentores, pelos espíritos que aqui estão, 24 horas. Por que a gente diz isso? Porque a vibração é a emanação de luz. Então, se eu estou vibrando, por exemplo, para a corrente, não que não precise, mas dos presidiários, talvez ele quis dizer isso, dentro do meu lar, né, que é uma vibração um pouco mais pesada, quando um espírito necessitado, no caso, desencarnado, percebe essa luz, ele vem em busca, que nem a mariposa em volta da luz. Então, ele vem no meu lar. Mas não é para isso o evangelho, para socorrer nesse momento. Não sei se está dando para entender. Então, o meu lar é vibração de sustentação para o meu lar. Agora, na casa espírita, a gente faz essas vibrações. Eu faço as vibrações para esses necessitados, para os suicidas, os presidiários. Como não precisa? Nós, numa escala diferenciada, não estamos presos num corpo físico? Estamos. Os espíritos falam arrastando um corpo denso, pesado. Quem de nós não precisa de uma vibração de amor? Todos nós precisamos, né? São nossos irmãos, precisam sim. Se merecem, estão ali aqueles que a lei dos homens pegou. Tem outros tantos que a lei dos homens não alcançou. Estão soltos na sociedade. Mas que a lei de Deus, com certeza, a lei de causa e efeito alcançará. Então, todos, indistintamente, precisam da vibração. Oxe, como? O palestrante estava com o coração assim antes de começar. Especialmente. Especialmente. Então. Não, mas precisa, assim como não. A lei Jesus falava, né? Os sãos não precisam de médico, né? Exatamente. Quem precisa de médico são os que estão doentes. Somos nós que estamos aqui, né? Nós doentes, né? Existe uma pesquisa que foi feita no hospital psiquiátrico, que o médico psiquiatra já era voltado para a espiritualidade. Ele separou algumas fichas e todo dia ele fazia uma prece para aquele grupo de doentes. Aquele grupo que ele estava fazendo tratamento e para o outro não. Esse grupo melhorou sensivelmente 80%. Pelas preces e vibrações que ele estava fazendo. Então a prece sempre é válida. Sempre é válida. As mães que estão dando conselho para os filhos não ouvem, reza. A gente fala, reza muito, oração, pede muita ajuda, oração, porque é o único jeito. Muita oração. Né? Porque essa luz, essas gotículas de luz... Cai como bálsamo no coração de cada um. Bálsamo, penetra no perispírito exatamente. Daquele beneficiado. Né? Então, e ajuda bastante. Essa bênção. Leda, chegou aqui uma pergunta via internet, é da nossa irmã Karen, de São Paulo. Ela fala o seguinte: boa noite, Leda. Boa noite, Karen.
tenho um relacionamento difícil dentro de casa com minha própria mãe, pois sou filha única e ela é super protetora. Como devo agir com esse sentimento? Pois é, né? Olha, quando Jesus diz o pão nosso de cada dia, né? O pão que é o alimento, né? Jesus sempre diz no sentido espiritual, né? Então, esses irmãos difíceis, que não por acaso, a gente sempre brinca nas palestras e diz o seguinte, que a cegonha não deixa, ela não escorrega do bico o bebê e cai assim aleatoriamente em qualquer casa, não. Não escorrega o bebê do bico da cegonha. Existe todo um planejamento espiritual. Não por acaso estão juntos, né? Então, essa superproteção, a gente não sabe de onde vem. Pode ser que no passado, né, essa mesma mãe que hoje superprotege tenha deixado, né, a mercê. E hoje quer resgatar aquilo. Então, nós espíritas, acreditando que não existe somente uma vida, né, que temos todas aquelas lembranças, e normalmente a nossa tendência é repetir comportamentos passados, apesar de que nós estamos aqui para modificar, né? Então, essa lembrança íncita na nossa alma, no espírito, né, vem à tona. Então eu quero super proteger, porque lá atrás eu não sei se eu abandonei e aconteceu alguma coisa grave. Então hoje eu quero cuidar de da melhor forma possível, né, Karen? Então nada que uma conversa, um desabafo, uma conversa caridosa, com tolerância, né? Tolerando, né, com amor, não resolva. Né? Não resolva dizendo, porque às vezes o amor demais também sufoca. Né? Sufoca, porque cada um tem que caminhar pelas suas pernas, pelos seus pés. Né? Então, nada que uma conversa sincera, como nós dissemos, não, sem enganar, abrindo a alma, olhando olho no olho e falando assim com toda a sinceridade. Como nós dissemos que a gente não engana Deus, né? Não nos enganamos entre nós mesmos, entre pais e filhos, companheiros, irmãos. Porque quando dormimos e estamos na erraticidade, no plano espiritual, nós nos encontramos frente a frente. Né? Então, nada como a sinceridade, né? Essa conversa franca, amorosa e, acima de tudo, entendimento. Né? Que nós batemos nessa pauta da compreensão. Viu, Karen? Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Leda. A Leda depois fica aqui ainda para responder mais perguntas, caso alguém queira conversar em particular. Queridas amigas, queridos amigos, recebemos muitas orientações, muito conhecimento. Vamos, nesse instante, praticar um pouquinho. Falamos tanto em caridade, em amor. Vamos, nesse instante, doar-nos um pouquinho. Recebemos bastante, continuamos recebendo. Vamos, então, doar um pouquinho das nossas boas energias aos necessitados, que são tantos. Hoje, na Casa do Caminho, é um dia especial. É terça-feira, onde nós procuramos abrigar, procuramos dar um carinho, amor aos queridos irmãos encarnados e desencarnados que passam pelo drama da dependência química. Essa tristeza tão grande, essa doença tão terrível, que infelizmente cada vez mais se espalha pela nossa sociedade. Vamos, nesse instante, doar nossas energias para que esses nossos queridos irmãos, encarnados e desencarnados, possam receber uma boa energia de paz, harmonia, esperança principalmente, para que possam sair dessa senda tão horrível. Vibremos.
Vamos também doar nossas melhores energias, que todos nós temos um parente, um amigo, um vizinho, um conhecido, que está passando por algum drama, algum problema mental, físico, espiritual, necessitando de ajuda. Vamos nesse instante mentalizá-lo com muito carinho e mandar para ele todas as boas energias de paz, harmonia e amor. Vibremos. Meus amigos, minhas amigas, hoje peço permissão para que possamos fazer uma vibração muito especial. Todos nós acompanhamos pela mídia o drama que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, onde nós tivemos um processo de desencarne coletivo muito grande, onde muitos irmãos se envolveram. Vamos vibrar por todos aqueles que foram envolvidos, aqueles que desencarnaram, aqueles que estão nos hospitais, em tratamento, com queimaduras horríveis, com doenças pulmonares, aqueles que ainda vão desencarnar. Vamos vibrar também pelos familiares envolvidos, que possam ter forças, energias e principalmente fé para passarem por essa dificuldade. Por aqueles que voluntariamente ou involuntariamente causaram toda essa tristeza. Vibremos para todos eles com muito amor e carinho. Nesse clima de paz e harmonia, pedimos, meu Pai, humildemente, permissão para encerrarmos mais essa etapa de nossas atividades. Usando as palavras do Emmanuel: Pai amado, estendei sobre nós as suas mãos compassivas, em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito, na realidade de nossas tarefas, no dia a dia de nossas experiências, agora e sempre, que assim seja, Emmanuel. Pedimos a todos que se mantenham em silêncio. Nós vamos dar início agora às atividades do passe. Para melhor resultado dos passes, se mantenham em silêncio, se possível em prece, mentalizando tudo aquilo que vierem buscar. Que assim seja.